crianças, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regra de três. Eu vou dar uma quebrada naquela parte de progressão aritmética, falar um pouquinho sobre regra de três. Depois a gente vai voltar para finalizar a progressão aritmética e começar a geométrica, tá? E qual regra de três a gente vai falar hoje? Da simples. Em breve a gente também falará um pouco sobre a composta. Eu vou ensinar para vocês um macetezinho que vai ficar fácil na hora de vocês resolver problemas que envolvam a regra de três composta. Bom, de um modo geral, a gente vai utilizar a regra de três para resolver problemas que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Em cada uma dessas duas, a gente utiliza a regra de três de uma forma diferente, tá certo? E de um modo geral, ele funciona da seguinte maneira. Serve para resolver problemas que envolvam quatro valores de grandezas, quatro valores, dos quais nós conhecemos três. Por isso que tem esse nome de regra de três, tá? E a partir desses três valores conhecidos, a gente procura determinar o valor do quarto, certo? Para que nós consigamos resolver problemas que envolvam a regrinha de três, a gente precisa, então, de três passos, tá? Então, vou colocar aqui passos utilizados. São três. Primeiro, a gente busca construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas. Então, buscar construir uma tabela, agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, é identificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. O terceiro passo é montar e resolver. Então, esses são os três passos assim que vocês precisam conhecer para que vocês possam, de fato, resolver problemas que envolvam as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? E esse tipo de coisa, a melhor forma da gente ver como funciona é com exemplos. Antes de falar do exemplo, eu vou diferenciar aqui para vocês quando é que uma grandeza ela é diretamente proporcional e quando é que ela é inversamente proporcional. Como o próprio nome já diz, duas coisas elas são diretamente proporcionais quando elas se associam de forma direta. O que isso quer dizer? O que acontece em uma das coisas acontece na outra. Vou te dar um exemplo.
quanto mais gasolina eu coloco em um combustível, em um tanque, mais quilômetros eu vou conseguir percorrer utilizando aquele tanque, certo? Então, ó, eu aumento a quantidade de gasolina, eu aumento o espaço percorrido, certo? Quando é que duas coisas são inversas? Vamos pensar na seguinte forma. Novamente usando um exemplo de carro, se eu aumento a velocidade no qual eu faço uma viagem, o tempo que eu vou gastar para finalizar essa viagem vai diminuir. Então, o que aconteceu? Aumentou de um lado, diminuiu do outro. Quando isso acontece, as grandezas são inversamente proporcionais, porque aconteceu o inverso. Tá certo? Então, assim, fazer essa associação, se a grandeza é direta ou se ela é inversa, não é complicado. Vocês vão ver. Exemplo número 1. Vamos pensar. Com uma área de absorção de raios solares, com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados. Uma lancha com um motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Bom, vamos lá. Se eu tenho uma área de 1,2, eu consigo produzir 400. Se eu tenho uma área de 1,5, quanto é que eu vou conseguir produzir? Vamos seguir os passos. A primeira, é claro que depois você não vai ficar fazendo essa coiseira, né? É só para treinar aqui. O primeiro é montar a tabela. E aí, na hora de montar a tabela, o que você faz? Você procura. Procura não, porque você tem que fazer isso, né? Você vai colocar área embaixo de área, energia embaixo de energia. Você tem que organizar a sua tabela. Então, a minha tabelinha está aqui. Aqui eu vou colocar área. Aqui eu vou colocar energia. E aí eu organizo as linhas da seguinte forma: 1,2 metros quadrados de área, 400 watts de energia. 1,5 metros de área, X energia. Feito isso,
Eu já sei mais ou menos a forma como o meu problema está funcionando. Agora eu tenho que identificar qual é o tipo de relação. Como é que eu vou identificar esse tipo de relação? Bora lá. Inicialmente, a gente coloca uma seta para baixo na coluna que contém o x, geralmente na segunda coluna. Tá? Observa o seguinte, que aumentando a área de absorção de energia, desculpa, a energia solar também vai aumentar. Então, em outras palavras, as palavras elas correspondem, né? Como assim, professor? A gente tem aumentando, aumenta. Ou seja, se aumentando esse lado, aqui também vai aumentar. Logo, podemos afirmar então que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, colocamos uma seta no mesmo sentido na primeira coluna. A gente faz uma coisa assim. Porque está acontecendo a mesma coisa dos dois lados. Tá? Então a gente monta a proporção agora para resolver. E daí fica assim, ó. Vocês podem, na hora de resolver, já colocar a proporção direta, não precisa ficar montando tabelinha. Só estou esquematizando para ficar fácil para vocês compreenderem. 1,2 sobre 1,5 igual a 400 sobre x. Certo? E a gente já aprendeu a resolver esse tipo de conta lá no 7º ano. E eu sei que vocês aprenderam porque eu dei aula para vocês. Até porque isso aqui também é revisão, né, galera? A gente multiplica aqui. E isso daqui vai ficar 1,2x igual a 400 vezes 1,5. Certo? 400 vezes 1,5 vai dar 600. Quer ver? Então vai ficar 1,2x igual a 600. O x que está multiplicando, muda de lado dividindo, daí a gente fica com 600 dividido por 1,2. Para a gente evitar de usar a calculadora, né, o que a gente olha? O negócio ele tem uma casinha depois da vírgula. Então a gente é só multiplicar por 10 em cima e embaixo. Quando a gente multiplicar por 10, aqui vai ficar 6.000 e embaixo vai ficar 12. Vai correr uma casinha. Isso a gente já aprendeu. Certo? E 6.000 dividido por 12 dá 500. Então, a energia produzida será 500 watts por hora. Ok? Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui, pegar verde. Duas grandezas são diretamente proporcionais
se a gente consegue seguir um desses seguintes padrões. Primeiro, aumentando, aumenta. Ou diminuindo, diminui. Certo? Bom, bora para mais um problema. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Ele faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 400 km por hora? Bom, primeira coisa, de novo, né? Eu vou montar lá a nossa tabelinha. E aí nessa tabelinha eu vou colocar velocidade em quilômetros por hora e tempo. Então, 400 km por hora, ele leva 3. 480, ele leva x. Primeira coisa agora, depois de montar a tabela, é a gente coloca a nossa setinha voltada para baixo, na coluninha onde tem a incógnita, certo? Agora, o que vocês precisam observar? A relação, nesse caso, ela é diferente. Observando a relação, a gente percebe o seguinte, que se eu aumento o tempo, ou melhor, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo que eu vou gastar. Então, essas grandezas, elas são inversas. Como elas são inversas, a minha setinha aqui, ela vai no sentido inverso, no sentido contrário. É assim que a gente analisa as setinhas, tá? Pronto.
Como as palavras, no caso, como eu já disse, são contrárias, a gente utilizou aumentando e diminui. Então a gente pode afirmar de fato que essas grandezas são inversamente proporcionais. E se elas são inversamente proporcionais, a gente vai montar agora a nossa proporção. Velocidade, tempo. Vou copiar aqui do jeitinho que está. 400, 480, 3x. Lembrando como é que estão as minhas setinhas, elas estão em sentido contrário, certo? Então, como é que vocês podem resolver isso daqui? Vocês podem colocar isso da seguinte forma. Vou fazer de duas formas. A primeira, vocês montam assim, ó. Como aqui está no sentido contrário, eu vou colocar 480 sobre 400 igual a 3 sobre x. A gente inverteu os termos. E aí a gente resolve da mesma forma. Multiplica em cruz. Isso vai ficar 480x igual a 400 vezes 3. Então a gente vai chegar aqui x, 480x, desculpa, é igual a 1.200. Então x é igual a 1.200 sobre 480. Logo, x vai ser igual, fazendo essa conta, 2,5. Então, o tempo aqui de percurso ou você pode colocar 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. Lembrando que como é que a gente descobre que são 30 minutos? Isso daqui é 2 mais 0,5. Então a gente tem 2 inteiros. 1 hora tem 60 minutos. Então a gente pega e multiplica o 0,5 e multiplica por 60 e o resultado vai dar 30. Tá certo? Uma outra forma de resolver esse problema, vou até fazer de uma outra cor aqui. Vou fazer de azul. Ou, geralmente eu faço assim, tá? Você monta aqui. Não vou escrever tudo de novo. Vou colocar 400, 480, 3x. Identificou que as grandezas são inversamente proporcionais? Ao invés de multiplicar em cruz, multiplique em linha. E daí fica assim, ó, 400 vezes 3 igual a 480 vezes x. Vai dar a mesma coisa. Vai chegar aqui x é igual a 2,5, que tinha chegado ali em cima. Certo? A coisa que mudou é que ao invés de montar a tabelinha e inverter, eu já multiplico direto em linha quando são inversas. Mas você pode escolher. Vou colocar aqui para vocês fazerem 2 exercícios. Primeiro, Bianca comprou 3 camisetas e pagou
R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 7 camisetas do mesmo tipo e preço? Segundo, uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Pronto, galera. Interessante vocês ficarem atentos ao seguinte: utilizamos também a regra de 3 para resolver problemas de proporção, problemas que envolvam o teorema de Tales, por exemplo, se a gente tem isso daqui, ó. 2, 5, 6, x. Gente, esses pedacinhos são proporcionais. Por que a gente pode assumir isso, garantir? Se eu considerar que essas retinhas são paralelas e essas duas são perpendiculares, os ângulos formados são sempre os mesmos aqui, entre elas. Aqui, por exemplo, seria beta, não seria igual, né? E daí a gente poderia então assumir que 2 sobre 5 igual a 6 sobre x, e como elas são proporcionais, diretamente proporcionais umas às outras por conta dos ângulos, seria só multiplicar em cruz, tá bom? Isso aqui é só para atentar vocês, que isso daqui é uma outra aplicação da regrinha de 3. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, tá certo? Próxima aula a gente continua o nosso estudo.